Oi, eu sou o Gabriel Barros e hoje eu voltei para falar sobre as melhores leituras de 2021. Normalmente fazia sempre todas as leituras que eu fazia no ano, mas como ano passado eu fiz também a tag dos 50% e tinha muita coisa que eu tinha gostado, tinha muitos contos e tudo, eu preferi esse ano fazer um pouquinho diferente e deixar só as melhores leituras para o vídeo também não ficar muito grande, certo? Então eu separei aqui só alguns livros, porque os contos também que eu gostei estão lá naquele vídeo da tag, então se você quiser conferir é só lá dar uma olhada. E se você quer de paraquedas nesse canal, não se esquece de me seguir em todas as redes sociais, é tudo Gabriel Balbu. E se você quiser ajudar a contribuir com alguma coisa aqui desse canal, é só usar o link da Amazon que tá lá embaixo que você me ajuda com a contribuição, tá bom? Valeu! Para começar os melhores do ano de 2021, eu vou mostrar aqui um livro que ele meio que divide opiniões, mas tem muita gente que gosta, que é O Homem de Giz. Eu coloquei esse livro aqui porque ele meio que me tirou de uma ressaca literária e eu li ele em 3 dias. Então é aquela típica história de cidadezinha pequena, com assassinato, com gente que não quer lembrar o passado, o protagonista aqui tem uns traumas também, ele vive nessa cidadezinha. Mas eu vou confessar que eu não lembro muito dessa história, mas eu lembro muito das primeiras partes porque esse livro mescla o passado com o presente, quando nos anos 80, ali aquele grupinho meio It a Coisa, que muita gente lembra desse livro aqui por causa de It a Coisa, e sim, tem muita cena que parece que veio do filme ou do livro It a Coisa e tudo. Porque é grupinho de criança, anos 80, enfim. E tem um assassinato nessa cidade, e aí eles têm que descobrir quem foi que matou, se eles vão descobrir ou não, fica aí no ar. E mescla com um presente também com essas crianças, quem sobreviveu, quem que tava lá, ficou traumatizado, que é basicamente todo mundo. Quem se sabe melhor, quem ficou desgraçado na cabeça e tudo. Então essa história aqui é um thriller com um assassino que ninguém sabe quem é e tudo isso. Não sabia que eu ia gostar tanto desse livro, tanto que eu fiquei com vontade de ler os outros livros dessa autora aqui, certo? O próximo livro é, assim, disparado o melhor livro do ano, porque eu li ele por causa da continuação. Só que, relendo a continuação, eu não gostei. Eu vou explicar mais ou menos, mas foi o reverso da medalha. Essa história dessa família que é muito rica e vai contar desde a primeira geração como foi que eles começaram a ficar ricos. Foram os responsáveis assim por manter a riqueza e manter o poder dessa família, que além do patriarca dessa família, que foi um escocês que saiu lá da Europa, foi pra África do Sul pra tentar ganhar dinheiro nas minas de ouro e diamante, certo? E passaram a perna nele, e ele voltou pra se vingar. E ele destruiu o cara que passou a perna nele, e casou com a filha dele, e fez ela engravidar, e acabou com a vida dela. Enfim, tudo, tudo. Aí pega desde 1800 e tanto até, sei lá, 1900 e alguma coisa. Mas enfim, essa história aqui é muito, 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 muito boa. Vou mostrar aqui também a matriarca dessa família, que é a descendente desse cara, desse escocês, certo? Que é a Kate Blackwell. E ela interfere de todas as maneiras na vida de todos os personagens desse livro pra simplesmente manter o império dela. Tem de tudo nesse livro. Eu quero muito fazer um vídeo só sobre esse livro aqui, mas eu ainda não consegui fazer porque toda vez que eu sento pra tentar falar sobre esse livro, eu não consigo lembrar de tudo, porque realmente é muita história. E eu não queria simplesmente vir e falar pra câmera, olha, esse livro aqui é muito bom, do jeito que eu tô fazendo agora. Eu queria realmente falar toda a história, porque assim, é um novelão, Realmente eu não entendo porque que não tem uma adaptação desse livro aqui. A última adaptação que eu encontrei, ela tá até no YouTube, é uma minissérie americana, dos anos 80, então assim, esse livro merece muito, muito uma adaptação bem Netflix. E a propósito, ele teve uma continuação, só que a continuação não sobreviveu à releitura, mas eu ainda tenho um sentimento especial por ela, porque eu li há bastante tempo, mas recomendo muito que vocês leiam O Reverso da Medalha, do Sidney Sheldon. Eu não lembrava que eu tinha lido esse livro em 2021, mas eu li A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Olha, comparação com Jogos Vorazes, ao mesmo tempo que eu acho que não se compara, porque Jogos Vorazes lançaram há muito tempo, tinha um público mais adolescente e tudo. Eu acho que eu não consigo muito, assim, comparar um livro com outro, porque também faz muito tempo que eu li. Mas eu fiquei muito entretido nessa história aqui, não só pelo fato de que, é uma história de Jogos Vorazes, como foi que começou os Jogos Vorazes, mas eu acho que essa história tem uma coisa especial, sabe? Eu acho que ela consegue existir bem sem Jogos Vorazes. Vocês estão me entendendo?
Eu acho que ela não teria feito tanto sucesso assim se ela tivesse sido lançada antes de Jogos Vorazes, mas eu acho que ela consegue se sustentar. Porque o personagem principal aqui, que é o Coriolanus, eu não lembro do nome dele, mas ele é o presidente Snow nos Jogos Vorazes. A gente vai acompanhar ele porque ele era de uma família muito rica em Panem, só que ia acontecer alguma coisa, não sei se os pais dele morreram, enfim, a família dele foi à falência e eles só estão vivendo de fachada, então ele tem que ali procurar algum meio de continuar tendo status e de ter uma posição suficiente para voltar a ganhar dinheiro, a voltar a fazer jus ao nome da família dele e tudo, e a sobreviver junto com a prima dele também, com a avó dele. Ele também passa fome, entendeu? Ele também vive na pobreza, ele só tá vivendo de status aqui. Mas, como a gente sabe, ele vai virar um tirano uns anos depois, então ele consegue, sabe? Ele consegue ludibriar a gente. Eu fiquei muitos momentos torcendo por ele, para que tudo desse certo com ele. Então, essa coisa dúbia do livro, eu acho que foi muito bem escrita. Então, parabéns para Suzanne Collins, e essa foi uma leitura muito, muito boa. Mesmo que o livro seja muito grande, mas foi uma leitura muito boa. Outro livro, assim, disparado, um dos melhores de 2021 foi A Profecia, que é esse livro aqui daquela leva dos anos 70, de livros de terror, suspense, tipo Exorcista. Basicamente aqui é como se tivesse uma profecia, sabe, da profecia do anticristo, e finalmente, assim, o anticristo nasceu. E é essa criancinha aqui, dessa capa que é muito feia, comprei no sebo, certo? Tem uma edição mais bonita, mais recente também. Se vocês quiserem adquirir, é só clicar no link lá embaixo. Mas é uma história muito boa, sabe? Ele vai bem naquela linha do Exorcista, que eles jogam também com essa coisa de que a resposta tá no Oriente Médio e tudo. É bem curtinho. Ele faz jus a uma história de horror que você possa ler no Dia das Bruxas. Eu ainda não vi o filme. O filme é dos anos 70, eu sei que teve um remake ali dos anos 2000. Se eu for fazer algum vídeo mais pra frente falando sobre o livro, sobre o filme, eu comento aqui, certo? Esse aqui foi um livro que finalmente me trouxe uma coisa... Sabe aquela sensação de quando você lê uma fantasia muito boa, uma fantasia assim da infância, da adolescência, e que realmente marca você? Foi o que eu senti lendo A Bússola Dourada, que é o primeiro volume da Fronteiras do Universo do Philip Pullman. É uma história assim muito encantadora. Os primeiros capítulos, eu vou confessar, assim, o primeiro capítulo ele já começa, sabe, falando muita coisa. Ele não explica, ele não é um livro que exatamente explica, ele vai introduzindo e tal. Não, ele já tá no mundo e o mundo funciona daquela forma. A protagonista aqui já vive nesse mundo, que é como se fosse um mundo paralelo ao nosso, mas que é praticamente igual ao nosso. Ela mora em Oxford e é como se ela fosse criada ali pelos catedráticos, pelos professores de Oxford, e ela tem um tio, que esse tio é um cara meio estranho, ela não sabe muito bem o que ele faz, que ele viaja no mundo, e teve um dia que ela estava numa sala de reuniões e ela acaba ouvindo aí que esse tio dela tem com esses catedráticos, que eles estão discutindo aí sobre uma espécie de pó mágico que ele encontrou e que pode mudar tudo, enfim. E ela acaba fugindo de Oxford, ela acaba sendo encontrada por uma mulher, que até no filme ela é interpretada pela Nicole Kidman. Todas essas pessoas nesse universo também é como se a alma delas fosse representada por animais que realmente existem e fica sempre juntos dessas pessoas. E se o animal ou a pessoa morrer, um deles morre também. Então, assim, é uma história, assim, é uma fantasia muito, 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 muito boa. Eu não assisti nem o filme de 2004, 2005, nem a série da HBO, mas... ou é da HBO ou é da Amazon, eu não sei se é de uma das duas. Mas enfim, é uma história muito delicinha. Se você quer realmente ver uma fantasia assim, boa, aquela que te traz uma sensação de livro que você leria na infância, na adolescência, e bem inteligente também, muito bem escrito, essa é uma ótima indicação, que é a Bússola Dourada, que hoje em dia todo mundo chama de A Bússola de Ouro, que está na edição que você pode encontrar no link da Amazon também. Ano passado também eu fiz algumas releituras, assim, e teve umas releituras que não sobreviveram à segunda leitura, mas teve sim umas releituras que, enfim, foram até melhores que as primeiras, que no caso aqui, uma delas foi Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Esse aqui é um compilado de páginas dos diários da Carolina Maria de Jesus, que foi essa escritora que foi encontrada lá no final dos anos 50, que ela era uma catadora de lixo, de material reciclável, na verdade,
que ela morava na favela do Canindé, que ficava em São Paulo, onde hoje em dia são as margens do Rio Tietê, certo? Na marginal Tietê, do Rio Tietê. É uma história muito incrível porque ela era uma mulher negra, uma mulher pobre, no século XX, que não teve escolarização direito, que ela estudou pouquíssimo, que aparentemente parece que ela veio a pé lá de Minas Gerais para São Paulo para tentar a vida. Depois que ela teve o primeiro filho dela, a patroa dela não deixou ela ficar em casa, então ela teve que morar na favela e tudo, e aí começa a vida dela. E ela é uma mulher muito forte, ela não depende de nenhum homem, ela não aceita ser controlada por nenhum homem, e nem por ninguém, na verdade. E ela se educa por si só, ela encontra os livros, encontra os cadernos no lixo e começa a estudar com eles e a escrever. Até a escrita dela é um pouco... tem uns errinhos, assim, que são bem característicos, que assim, a gente não vê como erros escrachados, mas coisas que fazem parte da escrita dela, do jeito de escrever dela, e o que torna esse texto muito especial. Então, assim, ela fala da fome, ela fala da política, ela fala de viver na favela, ela fala de ser mulher, ela pensa no futuro dos filhos dela. Então, assim, ela fala de tudo um pouco. E há uma coisa até que eu achei, assim, muito engraçada, que ela fala aqui também sobre os problemas editoriais do Brasil e tudo, como é difícil você ser publicado no Brasil, e que ela até tentou ser publicada lá fora sozinha, até ela ser reconhecida por um jornalista e ele ajudar ela a escrever. Tanto que depois que eu reli aqui Quarto Despejo, eu já fui atrás dos outros livros da Carolina. São poucos ainda que foram republicados depois da morte dela. E eu comprei o Caso de Alvenaria, só comprei o volume 1, ele é dividido em 2 volumes, ele está saindo agora pela Companhia das Letras. E quando eu ler, eu não sei se eu vou fazer um vídeo sobre os dois ou só sobre o Caso de Alvenaria, mas eu vou deixar mais pra frente porque, enfim, vou deixar mais pra frente. Outra releitura, assim, que me surpreendeu muito foi Cinder. Cinder é o primeiro livro da série das Crônicas Lunares da Marissa Maia, certo? Eu peguei esse livro de novo porque eu já tinha começado Cinder há muito tempo. Esses livros me chamavam muita atenção por causa da capa, achava a capa muito bonita. Li Cinder muito tempo atrás, eu ainda era adolescente, ainda estava na escola. E eu achei um livro ok, não me surpreendeu. É uma distopia, é um reconto dos contos de fada. Aqui é como se a Cinderela morasse no Japão e ela fosse criada realmente para essa tia, só que nessa sociedade é como se existisse uma espécie de doença que corroía o corpo das pessoas. Enfim, ela tem partes do corpo dela de ciborgue e tudo, então ela é mal vista. Enfim, tem um preconceito com as pessoas que são ciborgues, como se elas carregassem alguma doença. E eu achei essa história muito ok, porque vai ter ali o romancezinho dela com o príncipe e tal. Mas assim, depois eu peguei novamente Scarlet, que também era um livro que eu não estava muito afim de ler, mas eu peguei porque eu já estava com 3 livros aqui, era mais uma série de livros que eu não tinha continuado. E eu li assim Scarlet freneticamente, mas Scarlet eu não botei nessa lista porque Scarlet parece muito com uma fanfic. E tem aquela coisa de insta-love, daqueles relacionamentos meio esquisitos, que o cara é muito estranho, ele é muito fortão, ele é muito assim, e a menina vai lá, não sei o que, enfim. Então, assim, por esse motivo eu não coloquei, por esse parecer muito com uma fanfic, eu não coloquei aqui, mas Cinder foi uma surpresa muito grande. Eu gostei muito da releitura. Da mesma forma que a gente não pode julgar o livro pela capa, a gente também não pode julgar o livro só por uma leitura, às vezes, sabe? Porque, sei lá, o momento que você está vivendo, ou a cabeça, as suas experiências que não são suficientes, ou enfim, o momento que você está vivendo que você já viu muita coisa. Por exemplo, quando eu li esse livro aqui, eu já tinha lido Divergente, já tinha lido Jogos Vorazes, então distopia estava saturado na minha cabeça. E aqui eu me surpreendi com esse livro, gostei muito. Então eu continuei a série. E quando eu terminar o último volume, eu volto aqui e faço um vídeo sobre a série completa, ok? E é isso, poderiam ter outros livros aqui nessa lista, só que como eu leio muita coisa ao mesmo tempo e eu não consigo terminar tudo, não deu tempo de colocar aqui nessa lista, provavelmente vai para a lista de 2022. E assim, alguns livros não entraram nessa lista porque, enfim, alguma coisa no momento que eu tava lendo, ou alguns capítulos, assim, não eram muito legais, eram meio arrastados. Por exemplo, eu comecei a ler Anjos e Demônios era muito bom, mas comparado a outros livros do Dan Brown, eu não gostei tanto assim.
Eu acho que é porque eu já, não sei se é porque eu já conheço a fórmula e tem certas coisas que não batem muito comigo, por isso que ele não entrou. Mas assim, Fortaleza Digital, gosto muito. Símbolo Perdido, também. Mas eu também gosto de Anjos e Demônios, ele só não virou um favorito assim da vida. E Pequenos Incêndios por Toda Parte também não entrou nessa lista porque eu já tinha assistido a série, eu já tinha começado a ler o livro. Cheguei lá mais ou menos bem perto do final do livro mesmo. Alguma coisa fez com que não virasse um dos melhores anos. Eu acho que é porque realmente eu já sabia o que ia acontecer e eu já tava esperando, entendeu? Eu já tava, vai, bora, eu já sei o que vai acontecer, vamos. Mas o final, assim, o da série, eu prefiro o final da série, certo? Assim, o jeito que ela descreve, as artes da Mia e tudo, não acho muito legal, prefiro realmente da série. Mas é um livro muito bom, eu gostei. E se você gostou de algum desses livros, se você quiser adquirir, se você já tiver lido, por favor, não se esquece de deixar aqui embaixo nos comentários e de comprar com o meu link na Amazon que está aqui embaixo, que você me ajuda muito, tá bom? Então é isso, a gente se vê na próxima. Feliz 2022 e tchau!